Olá! Olá, mulheres que estão buscando uma posição executiva nas suas empresas ou até fora das suas empresas, mas que têm esse sonho, né? De chegar numa posição executiva, de ter um trabalho com uma contribuição estratégica, de ter um desafio de dia a dia mais dinâmico, com mais situações diferenciadas. Então, vocês, mulheres, que têm esse sonho, que querem uma remuneração melhor, porque, obviamente, a posição executiva vai trazer uma remuneração como um todo melhor, salários, benefícios e também outras facilidades de acesso em termos de desenvolvimento. Você que tem esse sonho, é com você que eu quero falar. Uma profissional que já está numa posição aí de nível gerencial me perguntou: o que muda? O que muda realmente na nossa vida quando a gente chega numa posição executiva quais são as competências, quais são os conhecimentos, então, que a gente precisa ter para conseguir dar conta desse desafio novo que a gente vai chegar. Então, vou dividir. Primeiro eu vou explicar para vocês o que muda. O que muda de quando a gente é gerente para quando a gente se torna diretor. Uma mudança imediata que tem é que a distância entre, física mesmo, do diretor para a sua equipe, ela é maior. Então, não interessa aí a empresa que você está, mas vai haver um interlocutor entre as pessoas que estão fazendo as coisas e o diretor. Então, geralmente o diretor ou vai ter um supervisor, um coordenador, um gerente aqui ligado a ele. Agora, é óbvio, que na sua empresa, se na sua empresa existe uma diretoria, uma diretoria de XPTO, que tem o diretor de XPTO, o gerente de XPTO e as pessoas, nós temos um problema. Uma vez eu conversando com um diretor de RH muito especial, ele me ensinou sobre essa questão aí de estrutura numa organização. E ele chama essa estrutura de estrutura salsichão, uma estrutura que é reta, linear assim. E aí a pergunta que ele fez é: qual dos dois não é necessário? Porque certamente um dos dois não é. Porque essa posição intermediária aqui, por exemplo, ela existe só por uma questão hierárquica. Mas os dois acabam fazendo a mesma coisa. Então, o primeiro pensamento é: provavelmente nessa posição executiva, ela vai ter no mínimo aí dois assuntos diferenciados. Então, o que vai diferenciar é a distância, porque existe uma posição intermediária, e não é só uma posição intermediária, geralmente são algumas posições intermediárias, e aí justifica a existência do diretor, por exemplo. Então, nessas posições intermediárias você tem o diretor, o assunto A, B, C e D. Então, o que vai diferenciar também é o assunto A, B, C e D. Você já não tem mais um desafio só específico de um assunto. Isso vai te obrigar a conhecer todos os assuntos dessa diretoria a qual você vai estar assumindo. Primeira coisa, você não tem acesso direto a quem faz, às pessoas que fazem, Existe alguém numa posição intermediária, um gerente, um coordenador, um supervisor, que vai estar falando com as pessoas. E isso vai demandar algumas habilidades, alguns conhecimentos para você. Você não vai falar de um assunto só, você vai falar aí de alguns assuntos dentro dessa diretoria. Então, também vai exigir, demandar aí
a aquisição de novos conhecimentos para você. E você, como executivo, você faz parte da equipe executiva da empresa. Isso significa que ao participar, por exemplo, de eventos como planejamento estratégico, você tem que ter um mínimo de conhecimento sobre os assuntos que serão discutidos, que são o marketing da empresa, o posicionamento da empresa, a marca da empresa, a operação da empresa, a gestão de pessoas, as políticas diversas de pessoas na organização. O financeiro, obviamente, que é sempre uma questão muito relevante, as questões jurídicas da empresa e N outros assuntos que vão estar relacionados, mas esses seriam os assuntos de maior relevância. E você tem que ter um conhecimento, adquirir um conhecimento mínimo nesses assuntos. Então, o que muda? Muda que você não vai ter acesso direto às pessoas que fazem, tem um intermediário. Muda que você não vai ter um assunto só, aumenta a complexidade, que você vai lidar com diversos assuntos. E muda que você não faz parte mais de uma equipe de gerentes, equipe de coordenadores, supervisores dentro da sua diretoria. Você vai fazer parte de uma equipe executiva, de uma equipe que cuida aí da estratégia da organização. Cada um essas características vão demandar de você novos conhecimentos e novas habilidades. Vamos falar disso agora. Já que você vai ter um intermediário que vai estar falando com as pessoas que fazem acontecer, você tem que saber escolher muito bem esse intermediário, né? Esse gestor aí que vai estar falando com o teu pessoal. Então você tem que ter muita confiança nesse profissional, você tem que estar muito próximo a ele, no sentido de ouvir as dificuldades que ele está tendo, de saber se ele é uma pessoa que conduz com as outras pessoas da forma como você acha que ele deveria conduzir. Então, você tem que estabelecer aí uma forma bacana de ouvir as pessoas que estão com você para que você tenha um feedback desse gestor. E da mesma forma, você tem que saber dar feedback para esse gestor, porque você não está falando com um profissional da operação, você está falando com um profissional que tem uma função de liderança muito relevante. Então você tem que aprender a dar feedback para uma pessoa que tem aí uma história, que tem uma contribuição e que tem competências. Você tem que ter a firmeza, tem que saber usar o poder de uma forma correta. Tem que saber. Tem que saber delegar muito bem. Porque, principalmente, né, quando você tem diversas gerências, tem assuntos que você domina menos do que o gestor que está naquela área, né? Até porque você veio geralmente o gerente vem com uma área de conhecimento muito específica, não tem tanto conhecimento das outras áreas. Então você vai depender. Então tem que ter essa humildade de entender que o outro vai saber mais do que você e está tudo bem. Porque o seu papel não é mais saber, não é mais conduzir aquela área, mas aprender sobre ela. Você precisa aprender sobre aquela área que está sobre a responsabilidade desse gestor aí. Afinal de contas, no momento da discussão, do como fazer, você precisa entender do que ele está falando, das propostas que ele está trazendo para tomar a sua decisão, né? Então, você vai ter que adquirir esse conhecimento, né? Dessas áreas que até então não eram as áreas principais do teu conhecimento. Mas voltamos lá para o teu colaborador. Você tem que saber se comunicar com os colaboradores de uma forma que não atinja os gestores negativamente, no sentido de diminuir o gestor, de minimizar os esforços do gestor, mas que traga
um conhecimento que traga uma forma de atuação que faça com que as pessoas colaborem mais, que elas contribuam mais para os resultados do seu gestor. Então, aprender a fazer isso também. Então, agora vamos para o segundo fator, né? Que você vai ter diversas áreas de conhecimento dentro da sua diretoria que você vai ser responsável. A primeira coisa óbvia é entender como cada uma dessas áreas aí funciona, aprender sobre o funcionamento dessas áreas, indo na área, ouvindo as pessoas, vendo o dia a dia e principalmente estando perto de cada um dos gestores, participando aí das dificuldades que eles vão tendo, trazendo contribuições. É interessante colocar que muitas vezes o exercício de ouvir o gestor, trazendo os seus desafios, os seus problemas, coisas que aparentemente ele não sabe resolver, mas fazendo as perguntas para ele, pode ajudar muito no sentido de entender como resolver os problemas. Para quem está vivendo, quem está ali no meio, né, do rodamuinho do dia a dia, às vezes fica muito difícil entender, ver o problema. O problema tá ali na cara, mas você não vê porque está no rodamuinho, tem tantas coisas acontecendo. Então, o seu papel como diretor, a habilidade que tem que desenvolver é de saber fazer as perguntas certas. Para poder fazer as perguntas certas, tem que entender como a área funciona, tem que conhecer o grupo, a equipe que está ali com aquele gestor, a dinâmica daquele grupo, quem é quem pode dar a mão para aquele gestor ali naquele momento, dentro da própria área, para o ajudar. Tem que, aí sim, também entender a empresa como um todo, que é fazendo parte aí do outro grupo, mas entendendo a empresa como um todo para entender que outras áreas possam estar realmente levando aí a um trave na área daquele gestor. Ou seja, você tem que desenvolver essas competências, né? Você tem que também, né, como você vai ter um conhecimento mais generalizado, você vai ter que abrir mão do conhecimento que você tinha. Então, aprender a desaprender coisas que você tinha muito conhecimento no dia a dia, botava a mão na massa ali. Então, aprender a desaprender a botar a mão na massa para aprender a ser o grande condutor aqui desse grupo, a pessoa que vai facilitar a vida desses gestores para que eles atinjam as metas, atinjam os resultados que você como diretor precisa. Mais do que nunca, você como diretor vai precisar que as pessoas, né, que os seus gestores, junto às suas equipes, entreguem os resultados. Então, o resultado deles vai ser o seu resultado. O resultado do seu trabalho é função direta do resultado do trabalho deles. Então, você aprende a ser dependente da sua equipe. Saber que essas pessoas têm que estar muito bem preparadas. Então, você tem que ter a competência de saber as forças e as fraquezas de cada grupo para que você invista no desenvolvimento, para que você possa promover o desenvolvimento da tua equipe. Tá vendo aí quantas oportunidades de conhecimento e desenvolvimento que você vai ter. Você vai ter que ter um conhecimento técnico novo das áreas que você gerencia. Esse conhecimento é relevante para ajudar no processo de tomada de decisão, para ajudar a encontrar soluções junto com seus gestores. Você vai ter que saber mais sobre pessoas, você vai ter que usar mais as suas competências de gestor de pessoas, de líder dessas equipes, né? Sabendo que delegação é uma habilidade fundamental para que você tenha sucesso, né? Você entender que você realmente vai estar na mão da tua equipe, aceitar que você vai estar na mão da tua equipe, abrir mão do conhecimento de fazer que você tinha pelo conhecimento de liderar, delegar para que os seus colaboradores realmente entreguem o que você precisa que eles entreguem.
saber mais do funcionamento da empresa, das interconexões, para que você também ajude as suas áreas a funcionar melhor, ajudar mais ainda esses gestores a lidarem com questões do humano que há em nós, então também aí ajudar esses gestores a lidar com os conflitos naturais que vão acontecer entre eles e conflitos com outras áreas dentro da organização. Essa habilidade você vai desenvolver, precisa desenvolver como executivo. E finalmente, dentro do grupo executivo, você vai ter que saber sobre assuntos que não eram assuntos naturais seus, né? Para alguns, esse assunto pode ser gestão de pessoas, pode ser mercado, né, o conhecimento de mercado, e aí entra marketing, posicionamento, a comunicação mesmo com o mercado, o relacionamento com o cliente, área financeira, as questões, né? O que você como executivo pode fazer para não impactar negativamente de questões jurídicas na empresa. Você vai ter que conhecer mais e mais dos processos da empresa, os fluxos, como é que esses fluxos estão sendo conduzidos, como minimizar os problemas. Você vai ter que entender e gerenciar e ser sponsor, né, de diversas equipes de projetos estratégicos dentro da organização. Então vai ter que aprender aí a dar uma força, né, um empurrão, ou puxar aí alguns grupos que vão estar conduzindo projetos estratégicos dentro da organização. Você vai ter que saber também de finanças, obviamente, tem que saber, vai ter que saber dar uma olhada num DRE, vai ter que saber sobre o fluxo de caixa, vai ter que saber sobre o balanço da empresa, como é que isso impacta, né, o mercado, a percepção do mercado sobre a empresa, vai ter que entender aí de compras, o relacionamento com os fornecedores na empresa, como é que está, da estratégia, vai ter que entender um pouco mais de planejamento estratégico, o que há de mais moderno em termos das ferramentas para um bom planejamento estratégico e, obviamente, gestão de pessoas cada vez mais, mas a gestão de pessoas também no sentido da política da empresa de gestão de pessoas, a gestão de pessoas no sentido das questões jurídicas, né, que a gente pode ter nesse processo de gerir as pessoas. Tem muita coisa que é da atitude, tem muito mais a ver com a atitude do que com a aplicação de uma norma, né? Mas a forma como a gente aplica a norma também interfere para que a gente não ocasione mais questões jurídicas dentro da empresa. Ou seja, o executivo tem que adquirir muitos conhecimentos e habilidades e, obviamente, é nessa experiência, na vivência e no dia a dia que ele vai adquirindo isso. Mas se eu tivesse que escolher, né, vou colocar três grandes áreas para que você, gerente hoje, comece a focar para se desenvolver. A primeira, né, área aí que tem que desenvolver é a inteligência emocional, porque é bom para você, pessoalmente é bom para você no teu cargo atual e vai ser muito importante no nível executivo, porque no nível executivo as lambadas são muito fortes, então você tem que fortalecer dentro para lidar com esse mundo mais duro que você tem que se preparar. Então, primeiro, a inteligência emocional. A segunda é a habilidade de delegação. Tem que aprender a delegar, de verdade. Se o executivo ainda está botando a mão na massa, ele tem um problema muito sério, porque ele não está assumindo o papel e as atividades que ele, como executivo, tem que assumir, porque ele está preso ainda no operacional. Então, aprender a delegar. Inteligência emocional, aprender a delegar e cada vez mais entender
a empresa, né? Os processos da empresa, o mercado, como é que os clientes estão funcionando. Então, esses três eu acho que iniciar por esses é um excelente caminho para qualquer gestor e é um investimento que melhora muito a atuação dele como um gestor dentro da organização. Não vai perder ponto de forma nenhuma, só vai ganhar, só vai se desenvolver mais ainda na sua própria carreira e vai contribuir como uma alavanca para que ele cresça sem dúvida nenhuma. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo traga para você alguma contribuição para que você possa, dentro do seu caminho, né, da sua intenção de se tornar uma executiva, possa estar se desenvolvendo cada vez mais. Eu sou Ana Maria Sena, eu quero realmente te ensinar a encontrar a melhor forma de agir para que você se torne uma executiva de sucesso. Me segue e até o próximo vídeo.